Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar da história da moda 4. Nós estamos no dia 23 de abril de 2026. Então vamos começar. Colocar bem à direita aqui. Talvez um espelho para vocês verem a minha mão desenhando bem rápido, só um pouquinho. Onde que eu deixei o espelho? Ó. Não se preocupe, não é uma aula de desenho, é uma aula de história, né? Então não vai precisar, certo? Seria, mas a gente mudou, porque a gente mudou. Eu fiz umas alterações. Amanhã vai ser roupas de proteção, tá certo? Então, Belle Époque. Começamos por aqui, ó. Belle Époque. Époque. É com acento agudo, mas lê E. Que vai de 1890 até 1914. Naquela época, a moda ainda não era muito volúvel, então ela durava bastante. Então, tá aí. 1914. Belle Époque. Aí, havia um contexto, tá? Se vocês estudarem história e coisa assim, foi uma época muito legal até 1914. Porque estava sendo inventado o telefone, a teoria da relatividade foi lançada, teve muita coisa. Por exemplo, a expansão do universo, os navios a vapor, que mais? Os carros, telefone já falei, né? Transmissão a rádio. Então a ciência estava muito em alta. Por isso existia um otimismo e uma tecnologia e exposições. A moda feminina estava com a cintura fina. Lembra que eu falei do espartilho? A saia em sino e o S do corpo? Falei na aula passada. Aí tinha as mangas também, que eram pernas de carneiro, chapéus enormes. Então, a moda masculina tinha 3 ternos. Eu falei disso na aula da moda, na terceira aula. Cartola, rigidez vitoriana e o terno era a moda masculina. E houve uma inovação, com alta costura com Charles Worth. Vamos fazer uns desenhos aqui de como que seria uma mulher nessa época. Olha só. Tá aqui, cabeça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meio. Tá bom. Vamos fazer 7,5 mesmo. Podia, tem que ser 9? Sim, na moda pede 9, mas a gente é conceito artista, então a gente pode tomar liberdades. Ó, bem no meio fica o pubis. Então a cintura é mais alta, vai ser aqui. Então, ó, tô fazendo o vestido sem a gaiola. É o tecido caído. Longo. Vai cobrir o pé. Então só vai ver o ponta do pé aqui, ó. E eu faço os puxões. Conforme a gente já aprendeu, na sombra. Boa noite, Lea. Tudo bem? Boa noite, Depressito. Quem mais chegou? Mas eu acho que você tinha falado que iria... eu falei mesmo. Sim, tá gravado. Tá lá no YouTube. Ó, cintura fina. Lembra que eu falei da cintura de Vespa? É dessa época aí. Terrível, né? A cabeça, ó, como eu contei, vai ser aqui. Então é aqui que vai estar a cabeça. Então, o queixinho redondinho, a boca 2/3 para cima, o nariz 2/3 da cabeça inteira, o olho fica no meio. E podemos fazer um cabelo enroladinho assim, cheio de bobs, colocando aqui, ó. E aquela cabelo que a gente desenhou já na aula de cabelo, que era o coque. Orelha. E vamos fazer uma gola alta. Ó, já tá aparecendo. Alguém tinha comentado sobre Sherlock Holmes. Ó. Bufão aqui, ó. Balão, tá aí. O braço desce, lembra que o pubis fica no meio. E vamos colocar aqui um casaquinho. Estudo de dobras que a gente fez, ponto de tensão. Aqui está o casaquinho. E uma camiseta com gola, bem aqui. Bem confortável.
super caído. A única coisa que não é confortável é a cintura, que é uma tristeza. Pronto. Bela época, 1950. Bom, depois de 1910, por aí, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, né? 1914, 1916, 17. Acho que foi o Nick Arty que comentou sobre o Sherlock. É verdade. Que ele gostava dessa época, assim, das roupas, né? Tá. Em 1910, as saias encurtaram. Por causa das mulheres no trabalho. Elas começaram a serem muito ocupadas no trabalho. Lembra que estava vendo a Revolução Industrial, né? Então, vocês têm, de 1890 a 1914, a Revolução Industrial. E as sufragistas começaram a surgir, que buscavam o direito da mulher ter um voto, e não ser uma donzela delicada em casa. Elas queriam ser mais independentes. Era tipo uma revolução sexual, uma coisa assim. Então, a mulher queria ter mais liberdade e não ser limitada mais. E por isso, as saias eram mais curtas e tinha menos espartilhos, menos apertos. Então, tem um cara chamado Paul Poiret, começou a fazer saia, calça, túnicas, cores vibrantes e um estilo meio oriental, começou a pegar as coisas orientais. Então, vocês devem saber aqui, ó, deixa eu fazer aqui, ó, fazer uma baixinha. Aí. Vamos colocar 6 cabeças. Centro, 6. Pronto, ficou baixinha o suficiente. 6 cabeças é baixinha. Vamos lá? O queixo, a boca, entre o nariz e o queixo, a boca está 2/3 para cima. O nariz. Vou fazer uma espécie de turbante, um lenço. Aqui eu coloco uma pena para trás. Faço uma pintura facial com rena, ó. Ou um cabelinho virado. As duas coisas são válidas. Se conseguir fazer com o cabelo é ótimo. Cabelo curtinho, amarrado ali. E cílios poderosos. Como mandava o cinema. O cinema começava a surgir. Mas como o cinema era preto e branco... ficou feio isso daqui, né? Parece um bigodinho. Deixa eu tirar o bigodinho. Como o cinema era em preto e branco e não captava direito a imagem, as maquiagens eram bem fortes. Eles usavam até maquiagem verde, porque ninguém conseguia ver a cor. Eu adoro ver séries. Aí. Pronto. Principalmente séries de ficção científica. Tipo Orville, Star Trek e todas as coisas de Star Trek. Então, isso daqui, ó, do Paul Poiret. Ó, escrevi Poa. Agora eu escrevi Ré. Poiret. Poiret. Viu? Assim que escreve. Isso aqui que estamos em 1910. Daí vamos lá. Daqui até aqui o pubis fica no meio. Então é aqui. Então aqui que está o quadril. Ela vai ter um pouco menos de perna porque ela é baixinha. Não tem mais uma cintura tão fininha. O braço fica livre. Oh, esqueci de desligar o alarme. Ele que toca. A cada 15 minutos esse alarme toca. Onde que ele está tocando? Aqui. Deixa eu parar o alarme. O alarme é uma espécie de pomodoro, sabe? É pra gente trabalhar. Daí eu deixei o alarme tocando e esqueci de desligar. Então a cada 15 minutos ele tocava e me dava uns períodos de descanso e coisas assim. Vou falar disso com vocês depois. Mais tarde, né? Na parte de economia criativa. Ok. É isso aí. Na parte de economia criativa eu vou falar sobre isso com vocês. Desliguei o alarme. Beleza. Então são cores vibrantes. Tem bastante coisa oriental. Influência árabe, japonesa, o que se tiver. Turbantes, penas, vestidos curtos. Umas roupas mais ousadas. Então as mulheres começaram a usar mais. Aí, ó. Tem um vestido que era assim, ó. Tinha a saia. Parece saia de bailarina. Aí tinha uma segunda saia. Também saia de bailarina. E a terceira saia. Saia de bailarina. E para completar, sapatilha.
Nada de sapato de cristal, nada de princesa, sapatilha. E a perna aparecia. Ó que escândalo. A perna aparecendo. Vocês devem lembrar de 1890, mostrar a perna era extremamente proibido. Então é só nos cabarés que as dançarinas mostravam as pernas. E mesmo assim, era com aquelas calçolas cheias de frufru. E os homens falavam, eu vi o tornozelo, eu vi, meu Deus, né? Muitos acessórios indianos, sul-orientais, Ai, obrigado por me ajudar, falou. O Debrecito sabe das coisas, valeu, valeu. Vai me ajudando aí. Aí, vamos fazer um colar de pérola aqui, que vai segurar essa parte. E aí está, 1960, 1910. Isso aqui até durou um pouco, sabe? Toda moda dura um pouco, vai adiantando. Aí, em 1910, surge uma pessoa, uma personalidade chamada Coco Chanel. Coco Chanel. E ela faz um tecido mais simples, um jersey, cabelos curtos, tipo garçonete. Então ela trabalha assim. Vamos ver o início do trabalho dela. Aí vai. Ó, uma mulher mais alta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7,5. Que é o normal de uma pessoa adulta, né? 1,70 m. Aí está. Bom, então aqui está a nossa moça. Eu vi um filme que mostrava que ela começou fazendo chapéus. Ela fazia uns chapéus bem legais. Então, vamos colocar a dama de cabelo curto aqui. Com seus bobs bem certinhos, bem ondulados. Pescocinho. E o chapéu. Eu centro aqui, pego o meu lápis e, ó, lembra da aula do chapéu? Faz a elipse. Tá aí. E uma sombrinha, tiracolo. Vamos fazer elíptico assim, ó. Pronto, tá aí. Centro, 2, 3, 4, 5, aí está. Indo tudo para o centro, ó. Tudo para o centro. Tá aí, a sombrinha. Bom. Passa pelo ombro e segura com a sua mãozinha ali. Pronto, tá aí a mão segurando a sombrinha. Aí está. Ah, o chapéu, né? Deixar bem claro que isso aqui é um chapéu. Deixar um traço mais liso para ninguém pensar que ela tá de barba. Pronto, tá aí. Bom, 7,5. O pubis está 1, 2, 3,5, mais ou menos aqui. Ótimo, aqui está o pubis. Deixa eu ver se está certo. Tá. Aqui ficou a minha cabeça um pouco menor. Perfeito. A cintura, então, vai estar aqui. E nós vamos fazer a saia até a canela. Esse aqui vem pra cá, né? O braço. Aí. Fazemos uma fita, uma tira de pano, circulando. E a saia. Só que esse daqui, a Coco Chanel teve 3 fases. Essa foi a primeira fase dela. Depois que ela começa a fazer aquela fase mais radical, mais polêmica. Aí, ó, aquilo que eu mostrei pra vocês uma vez da elipse, a gente vai traçando assim, ó. Aí vocês puxam de cada canto assim. Então ela mostrava as canelas. E o salto alto. Oh, obrigado! Valeu! Rafael XL. Coco Chanel foi uma moça que viveu em 1910 e eu não sei nada dela. Só sei que ela foi muito importante na moda, desenvolveu roupas muito legais
Mas, tipo, a vida dela, me parece que ela começou pobre, sabe? Ela tinha um amigo rico. Tem um filme muito bom que eu assisti dela, muito bacana mesmo, que mostra como ela evoluiu. Mas, tipo, com quem casou, se teve filhos, eu não sei. Em qual escola que ela estudou, eu não sei. Eu sei que ela teve várias amizades, assim, influentes. E ela foi bem respeitada no mundo da moda, muito respeitada durante anos. Tanto que hoje em dia, o nome dela é marca de respeito. Ah, eu não vou procurar agora, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem um filme com ela. Ó, você pode fazer o seguinte, você pega isso daqui. É isso que dá fazer aula de lembranças, né? Eu deixei preparado umas imagens aqui, porque no final eu acho que não vai dar tempo de desenhar. Aí eu deixei separado algumas coisas para aula depois, no final, né? Eu quero ver se consigo dar totalmente. Filmes de Coco Chanel. Ah, escreveu certo, por quê, rapaz? Filmes de Coco Chanel. Eu assisti esse daqui. Coco Before Chanel. Coco antes de Chanel. E tem esse aqui, Coco e Igor. Tá? Ah, é só procurar, você vai encontrar. Vai ter muitos filmes dela, tá bom? Você vai ver. Deixa eu colocar no TikTok de novo que eu quero ver as mensagens, né? Ah, volta TikTok. É uma marca famosa, e graças a ela. Não é cedo ainda não, porque essa aula eu tô desenhando. É rápido. Ó, pra você ter ideia, a Coco Chanel evoluiu o desenho dela, disso daqui de 1910 para 1920, para algo assim, ó. Mais alto, lembra? Ó, mostrou o tornozelo. Ainda tá abaixo do joelho. Ó, um decote mais generoso. A ombreira começou a sair. Você percebe que aqui ainda tem meio cheio, igual as sufragistas, igual a Bela Época. Bom, agora tem essa ombreira com tecido mais duro, assim. A costura aparente. Uma mini blusa por baixo. Normalmente isso aqui era preto. Ela explorava as cores pretas e brancas e às vezes um pouco orientais também. Braço. O pubis é aqui, né? O braço fininho. Dava destaque ao pescoço. E, obviamente, o chapéu. Porém, um pouco mais, vamos dizer, aqui era mais reto. Aqui o chapéu tinha mais abaulado, assim. E um aspecto mais masculino na parte do coco do chapéu. Assim. E mais abaulado. Isso daqui podia encurtar mais. Vou encurtar mais ainda. Vou encurtar até mais próximo do joelho. Pronto. A cintura. Botões. E mais curto. Olha como encurtou. Olha como é mais longo e como encurtou. Isso é 1930. Não, Sartre, eu sou artista plástico e eu tenho treinado muito para entrar sempre na concept art. E essa aula é de concept art, não é de moda. A gente tá vendo a história da moda para ajudar a gente a criar nas concept arts. Então essa é a quarta aula de moda. E Vistorinos. Porque tudo isso é voltado para aulas de concept. Tá arte atrás ali no meu rosto ali. Ó. Deixa eu fazer assim, você vai ver a arte escrito, peraí. Ah. Não dá pra ver, né? Peraí. Ah, eu tentei mostrar. Peraí, eu quero mostrar. Eu vou mostrar. Aí, ó. Concept art tá escrito aqui, ó. Isso, agora mostrou. Voltou pra cá. Agora você viu. E eu tirei da posição a câmera. Pronto. Apoio. Isso, vamos lá.
Tá. Aí, a perna, né? Ah, olha o saltinho que ela fez aqui. Infelizmente eu não dei aula de história de salto. Há uns 2 anos atrás, quando eu dei essa aula, eu dei a aula do criador do salto, né? Ele devia dar, mas eu pulei. Então aparece a perna, mais ousado que esse daqui. Ó, um pouco abaixo do joelho. Pronto, um pouquinho abaixo do joelho. Tá aí. É mais ousado, né? E o cabelo, mais curtinho. Bom, próximo. Então, Coco Chanel, 1928. Coco Chanel. Não, desculpa, 1918, 1924. Certo? Próxima. Ah, a gente não vai ter geologia, a gente vai ter plantas, vamos desenhar pedras e cristais, mas não vamos estudar relevos e geologia. A gente vai desenhar um planeta, talvez, mas não vamos especificamente ter geologia. São 300 e poucas aulas, mas a gente não consegue estudar tudo, né? A gente só consegue pincelar, igual na moda. Bom, daí tem Garçonnet, 1920. Vamos ver. A silhueta é reta, tá? Cintura baixa, franja. Beleza. A franja, né? Ok. Cabelo à la Garçonnet. Clochê, chapéu, franjas e lantejoulas. Vamos desenhar para vocês entenderem. Aqui. Colocar para cá e eu volto aqui. Vamos desenhar uma pessoa com cabelo à la Garçonnet. Aí temos a Madeleine Vionnet. Depois eu mostro. Primeiro vamos aqui a pessoa. Então, daqui até aqui, faço isso daqui e eu vou tentar dividir aqui, ó. Boa. Agora aqui eu divido em 3 partes e aqui em 4 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que dar 7 certinho. Ah, deu 7. Tá aí. Então vamos fazer a pessoa. Garçom, em francês, quer dizer garoto. Exatamente, o tempo passa muito rápido. E nós estamos ainda em 1930, como você pode ver. É 1920. 1920, Estamos em 1920 ainda. Vai, pinta de preto, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Tá aí. Ó, esse cabelinho assim. Você deve lembrar, acho que, de um desenho animado que tinha uma moça, deixa eu lembrar o nome, era... Eu não lembro qual o nome. Então a gente está vendo essa aula no futuro, viu como passa rápido, né, Indy 20? Tinha uma moça chamada, é um desenho animado que existia, que tinha uma moça que era voltada para ela, e esse desenho foi censurado algumas vezes. Era... Gente, esqueci o nome mesmo. Tá. Quadril, daqui até aqui, aqui é o meio. Ó. Não tem mais silhueta. A cinta é colocado no ilíaco. Então você não tem cintura fina. Ó, cintura fina é aqui. A cinta é aqui. Aí você puxa assim. O primeiro filme do King Kong mostrava esse tipo de roupa, né? Pubis é no meio. Então a cintura aqui é o pulso. O pulso segue o pubis, né? A altura do pubis. Tá aí. E a saia vai até o joelho, como o Coco Chanel tinha previsto antes. Ó, rosto de... corpo meio de garoto, não é?
Pode usar um sapato alto também, não tem problema. Vamos pôr um sapato alto aqui. E agora, vamos ver aqui. A saia, vamos assim, ó. Eu faço puxões, mas percebe que tá menos aberto, ó. Tava aberto, tava bem aberto, bem mais menos aberto ainda. Ó, quase na altura do joelho. Mais ousado ainda. Essa geração, vou te contar, tá aparecendo o joelho já que moças mais perdidas. Ah, se fosse na minha época, em 1890, e não apareceria essas obscenidades. De aparecer, quase aparece o joelho. Sentou, quero ver que escondeu o joelho. 173. Que horrível, né? Pode fazer o babado se quiser. Pode. Ou pode fazer mais suave, cheio de fibras assim. Aí, o colar. De pérolas, pode fazer um pingente assim. E aí está. Então, esse daqui, nós temos o cabelo garçonnet. Silhueta reta, cintura baixa, viu? Ó, aqui era a cintura antes, agora abaixou, agora tá aqui. Então deixou reto o corpo, ó, corpo reto, ó a diferença. Tum, tum, porque a cintura era na parte do ventre, na barriga, na altura do umbigo. Então é mais confortável. Tem um viés, um caimento perfeito, cai, ó, e parece, também surgiu o fato de banho, de malha. E o bronzeamento, que o Coco Chanel começou a colocar essa ideia. Aí nós temos em 1930 a elegância da Grande Depressão. O Grande Gatsby. Aí, vamos ver. Antes, 1929 já começou a Madeleine Vionnet. Então, Madeleine Vionnet. Madeleine, tá aí. Aí, a Madeleine Vionnet, ela fazia um caimento legal que parecia aquela parte dos gregos que eu mostrei, lembro? Mas com menos tecido. Lembra que os gregos faziam com tecido único? A Madeleine Vionnet, ela já faz uma costura legal. Só que ela recupera a cintura. Ó, a cintura tá aqui, levanta a cintura. Aí você tem esse caimento. Então, isso era o início. E era um prenúncio do que ia acontecer. Que é o período da depressão de 1929. Eu vou conseguir, eu vou. Obrigado, Andy 20. É isso aí. Ó, ombro. Também nus. Que indecoroso, que obsceno. Mostrando os homens. É por isso que tem tanta violência. Não é coisa de Deus mostrar os ombros. Antes as mulheres colocavam aquelas coisas cheias. Colocavam uma roupa na água, mais uma outra roupa por baixo. Agora, ela praticamente está com a perna nua ali. Tenho certeza. Essa geração de 1930, esses jovens perdidos. Na minha época não era assim. O tempo está rodando, ó. Aí, você pode jogar um tecido. Ó, esse treina essa mão assim, ó. A mão desse jeito, ó. Aí eu jogo o tecido, seguro com a mão e eu dou uma certa elegância com esse tecido aparecendo. E vamos fazer aquela mão aberta assim, ó. Mais elegante assim, ó. O pescoço. E como a gente está em 1920, a gente pode deixar o cabelo curto, porque essa geração perdida deixa o cabelo curto igual aos homens. O que essas mulheres querem? Esse feminismo, hein?
sufragistas, poder feminino. Daqui a pouco elas querem aprender a ler e escrever. Quer ver? Clodovil, parabéns. Bom, próximo. Madeleine Vionnet. Então a depressão chega. E aí nós temos uma loucura. Vionnet e o Schiaparelli ficam doidos. Doideira total. Eles começam a criar coisas malucas. Principalmente o Schiaparelli. Vou dividir aqui, divido no meio, divido no meio, divido no meio novamente. Já está com 8 cabeças. Ela vai ficar bem alta. Então vai ter que ter um salto alto? É, tem. Quem diz que a moda só se repete, não estuda a história da moda, cara. A história da moda prova que a moda é uma coisa cultural. Cabelo amarradinho, curto, destaque, bonitinho, moderno. Uma blusa de gola alta, olha só, já surgiu. Daqui até aqui, o meio ficou pubis. Então aqui está o quadril e o corpo, já com o colã aparecendo. Eu posso colocar aqui, ó, uma blusa preta. E o braço. Torneando o corpo. E vamos resgatar 1880. Sem usar a gaiola. Nós vamos deixar tecido farto assim, ó. E até xadrez, ó. Porque a loucura é importante. O que você acha de fazer aqui um laço enorme? É legal. Talvez até colocar aqui uma asa de borboleta gigante. É, acho que fica legal, bacana. E uma luva. É, uma luva comprida, é bacana também. Escura, assim. Aí está. Então, eu acho que também que fica legal. Nós temos o Schiaparelli. Em 1930. Aí, deixa eu ver. 1930. Me fugiu. Será que eu fiz uma cola aqui? Calma aí. O Dior. Caraca, me fugiu o Dior. 1940. Mas, ó, o Dior são aqueles filmes, sabe? Que começou a surgir uns diretores muito bons. O filme falado começou a surgir. Então você tem esse chapéu o chapéu da Chanel sendo usado nos filmes. Aqui, ó. Daí, você tem o cinema dinamarquês também, tomando foco. A Europa mandando ver no cinema. O decote de Dior é um pouco mais ousado, deixando um pouco mais para baixo. Cintura fina, novamente. E um tecido farto aqui, ó. Jogado desse jeito. Uma manga dobrada, porque é bonito. Manga dobrada. A luva na mão permanece em 1940. Tem tantos filmes em preto e branco, mas tantos filmes. Filmes no ar. Nossa, 42. 20 horas e 42 minutos. Nossa, tem razão. Ó, saia bem curta, prendendo a perna. Ela não consegue dar passos muito largos. E os maravilhosos sapatos criados nessa época. Um salto curto. Então, aqui nós temos 1940 para 1950, que é o Dior. Uma outra marca famosa, um outro figurinista, um outro
Um outro artista da moda, maravilhoso. Próximo. Deixa eu ver. Madeleine Vionnet, já falei. Quem que eu vou falar? Será que Yves Saint Laurent? Deixa eu ver. 1940, tá. Saia rodada, cintura marcada, busto arredondado, feminilidade pós-guerra. A polêmica porque usava muito tecido. Porque durante a guerra começou a diminuir o tecido. As pessoas começaram a usar menos tecido no período da guerra. Começou a cortar os tecidos, tá? Então, esse uso de muito tecido que o Schiaparelli começou a usar e o Dior também, era polêmico porque o tecido estava pouco, por causa da guerra. Aí, o Dior, esse carinha, inventa o HAY. Será que vai dar tempo? Que é Line, Silhouette e... Gente, HAY é Line, Silhouette... Eu esqueci. Vou dar uma pesquisada. Vamos ver. Moda Dior HAY. Acho que é melhor começar a mostrar por aqui, tá? Olha aqui o retorno à gaiola. Mas não é isso que eu quero, é o Dior. HAY. Moda Dior HAY 1950. Aqui está. As roupas de 1950. Olha só o chapéu. Parece um pote de frutas de ponta cabeça. Mas é a questão do HAY que eu queria mostrar. Que eu esqueci mesmo. Line, linha, silhueta e alguma outra coisa. Esqueci. O Y é... Não, o Y é linha. Tanto faz. Não são. Esses aqui modelos do Dior que eu estou mostrando. Tá, o próximo, deixa eu ver. Quem que é o próximo? É o Dior. Tá, tem o Yves Saint Laurent, que em 1966 começou a colocar aquele terno, como que é o nome daquele terno mesmo? Tá fugindo agora. Porque tá acabando o tempo e agora eu tô esquecendo as coisas. Eu vou lembrar. Smoking, isso. Então vou desenhar aqui, ó. Yves Saint Laurent. Chapéu. Um chapéu bem simples aqui, ó. Aba menor, tá vendo, ó? Aba grande, aba menor. Cabelo solto, comprido. Isso é 60, tá? 66, para dar mais específico. Ombreira. A ombreira começa a dar bastante importância, dando uma masculinidade na mulher. Não é um frufru, é ombreira mesmo. Ó, esse corte aqui, como já existiu em 1920, já foi criado. Uma gravatinha preta feita com uma fita, um laço. Camiseta branca. O terno cinza. Lenço. Então esse aqui, ó, é Yves Saint Laurent. E é nessa época que os Beatles estavam fazendo o maior sucesso. Então surgiram os beatniks, surgiram as pessoas que eram uma juventude transviada. As drogas começaram a ser palco de diversão deles. O rock and roll, o sexo e um monte de coisas assim começou a fazer parte do cenário da juventude rebelde e transviada. Essa geração, na minha época que era bom, esse pessoal, coisa assim. Mulheres se vestindo de homens ou com roupas rasgadas.
E sempre a geração reclamando, geração por geração, uma reclamando da outra. Sempre falando que a geração deles era melhor, que essa geração está perdida. E metendo a Bíblia também, falando que na Bíblia condenava essas pessoas. Ah, o corte, tem que mostrar uma cintura. O corte é importante. Cabelo comprido. E um brinco generoso aqui. Pronto. Ah, antes, eu esqueci de falar do Balenciaga. O Balenciaga é muito importante. Isso aqui é 1966, tá? Balenciaga é 1950. Que tem aquela ideia ainda do oriental. Aí. Ah, deixa eu mostrar. Não, eu vou tentar desenhar. Olha só que legal. A roupa fecha. Aqui tá a mão. Aqui tem uma fita. Cabelo amarrado para trás. Aí depois volta isso daqui assim, ó. Olha que estranho. Isso aqui é 1950, tá? A sapatilha, igual esta. É um com salto, tá bom? É um sapato com salto, mas é delicadinho assim, preto. Essas dobras são importantes nesse vestido balão. Um brinco e o cabelo amarrado para trás. Balenciaga é muito legal. Já parou para agradecer a internet de poder estar em casa estudando e tomando uma? Olha só o cara! E aí, Jefferson? Fazendo hora extra, professor? Quero ver que horas são? 20h52. Tá. 1962. Agora vamos acelerar. Porque não vai dar mais tempo, né? Aí nós temos a moda hippie. E a moda hippie é o seguinte. O pessoal pegava a calça jeans, deixava, cortava, fazia barra larga, colocava acessórios, colocava concha, colocava coisas brilhantes, estrelas, e começaram a querer quebrar a moda. Porque nessa época começou a surgir o prêt-à-porter, que você tem uns 3 números. Você pega o número que está mais próximo do seu número. Então, para de ter um designer, um alfaiate para você. Você compra, pronto. Então você usa, entende? É o prêt-à-porter. E tem 3 números. Aí, isso estava muito industrial. E os hippies, ó, moda hippie, quebram isto, fazendo eles mesmos a moda deles. Tá vendo, ó? Calça jeans. Tá vendo, ó, aqui o símbolo da paz, a estampa, muito couro cortado igual os índios. O sapato é mocassim, ó. Uma botinha mocassim. Saias, ó, novamente o couro cortado em tiras. As joias, saiotes. Olha, mostrando a perna, mostrando a barriga. E esse daqui já é depois. Em 1970, a indústria percebeu que a moda hippie ficou muito bacana e começaram a produzir industrialmente. Aí eles industrialmente começaram a rasgar a calça, a vender nas lojas e a expor nas maisons e coisa assim, a moda hippie. A moda hippie, que daí a gente fala a moda chique, é o hippie chique. Daí teve a moda disco, 1970. Porque tinha os discos de músicas, long plays, e começou a formar um monte de coisa. Moda disco 1970. Ó, vocês já devem ter visto. Então, essa moda disco tinha muita lycra, macacão, salto plataforma e muito brilho. Depois, ainda em 70, no final de 70, quer dizer, no meio pro final, surgiu a moda punk. Aí vem os punks, que são muito bons. Punk é da hora. Moda punk, anos 80.
Não, 70, desculpa. Aí tem os cabelos coloridos, rasgos, alfinetes de segurança, couro. Eles queriam falar sobre anarquia. Nós queremos quebrar toda e qualquer coisa que tenha algum sentido renderizado. Nós queremos acabar com a indústria do consumo. A gente faz a nossa moda, igual os hippies, porém muito mais radical. Mas a indústria toma e começam a vender também. O Michael Jackson era dessa época. Aí nós temos a moda, o jeans flare, que é a calça boca de sino que os hippies começaram a colocar. Jeans flare. Ó. Ah, espera aí. Passou uma hora, eu tenho que encaixar aqui, senão é interrompido. Pronto. Então, ó. É a calça boca de sino. Certo? Então, é a moda jeans flare. Aí, em 1980, teve o power dressing. Power dressing, 1980. Que era um movimento, né? Um movimento, ó, ombros gigantes, a ombreira, tá vendo? Que eu ressaltei sobre o início do uso do ombreira por Yves Saint Laurent de forma masculina. Aí, olha, começou a ficar mais poderoso, é aqui. Aí você vê os filmes da década de 80, parece muito esquisito a moda. Esse não é de 80, tá? Não sei o que tá fazendo aqui, mas eu acho que é o que caminhou para 80. Olha só. Meio esquisito mesmo. Tá, em 1980 também teve as formas do Jean-Paul Gaultier, Claudio Montana, o Thierry Mugler, que eram meio formas culturais, sabe? De cones. Deixa eu mostrar. Eram mais cônicos, peraí. Eu vou ter que usar duas mãos. Tá. Ah, virou. Não. Assim. Vou escrever. Tá. Atenção, aparece a letra. Aí. T, H, I, E, R, R, Y. M, U, G, L, E, R. Mugler, vírgula. Claude. Pelo que não vai dar para desenhar, né? Agora eu tenho que mostrar assim. Montana, senão a aula vai ficar muito comprida, já tá ficando. Jean, Paul, Gaultier. Ah, escrever Jean, Jean. Aí tem que escrever fashion. Fashion é moda em inglês, tá? Fashion. Olha que bacana. Olha que futurista, olha que lindo. Não dá umas ideias de concept legal? Como eu digo, estudar a moda aumenta a capacidade de concept art de vocês. Olha que bacana isso aqui, olha que genial. Criatividade é mil, meu. Muito show. Aí nós temos a moda da academia. Daí teve até uma novela sobre se a Dance Days, não, acho que não foi outro. Uma novela de academia. Então, academia, moda, 1980. Aí começaram a fazer muito aqueles colã, né? Ó. Você deve ter visto, parece em seriados antigos. Cores berrantes, magenta, ciano, cores primárias e secundárias, muito fortes. Muito fortes mesmo. E isso era muito esquisito. Você falou esquisito, Rafael Tizelli? Isso aqui foi muito esquisito. O pessoal passava vergonha nessa época. E tinha as estrelas pop, que eles copiavam a Madonna. Depois teve o grunge, sabe o Kurt Cobain, o músico, né? Então o grunge. Que começava a imitar os músicos.
Kurt é com K, tá? Cortado do Kurt. Cobain. Ó, ele fazia os looks dele e ele era imitado pela indústria da moda. Então, quando você coloca grunge, Kurt Cobain, moda, ou style, você começa a ver algumas pessoas imitando a moda dele. Bem grunge. Muito grunge. Então vocês entendem o que quer dizer grunge. Parece que o cara pegou umas roupas velhas e não sai de casa e fica tudo esfarrapado. Ok, mas eu tô acabando. Aí estamos no anos 2000, temos o fast fashion. Já que tá no final, né? Fast fashion. Ou fast. O que tá vendo? De novo. F-A-S-T. Fashion 2000. Imagens. Que é mais recente, você já deve ter visto pessoas vestidas assim. Eu já. Voltou? Agora, a próxima teve a logomania, que a Gucci e a Von Dutch colocou, que é roupas com grandes logos, e é só imaginar um logotipo enorme nas roupas, assim. Aí, a Zara, a Topshop, globalizaram essa tendência. Em 2010 até hoje, a tecnologia e as redes sociais ganharam ciclos ultra rápidos. Aí, ultra rápidos assim, que ficavam variando. Aí teve a streetwear, depois a sustentabilidade, que é a moda circular, vintage, que volta aos antigos. Aí algumas que eram uma crítica ao fast fashion. Aí teve a década da revival, que reviveu aquelas coloridas, 1990, 2000. Aí Y2K volta. Aí teve o fluido. Aí o gênero fluido é legal. Gênero fluido fashion. Que o pessoal da nossa geração mais velho fala: é tudo gay, é tudo isso, é tudo aquilo, LGBT, coisa horrível, coisa assim. Aí assim vai, né? Todo mundo é criticado de acordo com a época. Ué, cadê? Imagens. Ó. Tá vendo? É unissex. Tanto homem quanto mulher. Gênero fluido. E também tem crítica, como teve em 1910, 1920, 1930, 1940 e assim vai. E tem a última moda que eu vou colocar, que é a moda coronavírus. Que é o mais influente. Coronavírus. Que até hoje tem gente que usa máscara. Moda coronavírus é de 2020. Imagens. Então, eu não sou um vírus. Com máscara, chapéu, as roupas normais. Às vezes tem aquele shape. Ó, garrafas. Tá vendo? Ó, parece que é a roupa para você não se infectar. E é isso, gente. Amanhã voltamos a desenhar. Dá uma aula de desenho amanhã. A gente vai ver roupas de proteção, que vai estar bem nessa história de coronavírus. Até amanhã. E obrigado pela paciência. Fui!